Hoje o assunto do vídeo é bom. Não tinha jeito melhor de começar esse canal se não fosse falando desse livro aqui. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Igor Alves, sou escritor de ficção e hoje vim comentar um pouco sobre o meu primeiro livro publicado com o tema de super-herói em vida. Muito tempo antes de eu sequer pensar em escrever um livro, eu já tinha criado praticamente tudo sobre essa obra. A Agatha é uma personagem tão antiga para mim que fala dela como se eu estivesse falando de uma amiga de infância. Praticamente. Assim como a Kim, o Ron e os outros personagens desse livro. Bom, antes de falar como eu tive a ideia para criar a After, tem uma coisa aqui no finalzinho do livro que eu acho muito importante ressaltar. Aqui, ó, bem nas notas que eu tô. Inicialmente, a ideia para criar a Agatha Americana era basicamente criar um personagem que falasse gírias e fosse descolado. Essa aí era o protótipo principal. O resto, dela ser loira, usar preto, isso aí tudo veio depois. Essa história já tinha sido criada na minha cabeça ali por meados de 2020, naquela época caótica da pandemia. Pra ser bem sincero, se a história tivesse continuado do jeito que tava, ela provavelmente seria completamente diferente do que vocês vão ver no livro. Completamente diferente. A Agatha ia precisar frequentar a escola normalmente, como se fosse um adolescente. Ela só ia ser mais problemática e tudo mais, mas ainda assim ela ia ter que trabalhar para cuidar do irmão e para poder se sustentar, assim como era a história original do livro. E seria na escola que ela também ia conhecer a melhor amiga dela, a Kim. A Envida por si só teria um visual bem mais simples, não usando especificamente um traje de super-herói. Essa ideia aí de usar um traje de heroína foi uma coisa que veio depois do reboot da história. Ali, por meados de 2022, 2023, bem nessa época próxima a mim de escrever o livro. Foi ali também que eu decidi deixar os eventos do livro mais épico, mais interessante para ser visto, porque originalmente a história ia ser praticamente a mesma coisa. Ia ter o sequestro do Eric, a Agatha precisa fazer alguma coisa, ela ia ter aquele traje dela, só que tudo era mais simples, como se fosse uma história normal. E aí eu fiz esse reboot na história e decidi transformar nos eventos mais épicos, super-herói, e colocar esses poderes dela, esses poderes de veneno. Basicamente, tudo isso da ideia original da obra, a gente já pode partir para comentar do livro em si. Evita tem 348 páginas que contam a história da origem dela. Como é que ela conseguiu os poderes e tal? Primeiro livro da trilogia, basicamente. As páginas são levemente amareladas para deixar o leitor mais agradável. E aqui na capa, velho, na capa tem uma arte lindíssima da personagem. Da forma mais detalhada possível do traje. E na lombada, entre o nome do autor e o título do livro, também dá para ver o símbolo dela. Você tá aproximar mais da câmera? Aqui, o símbolo do gato. E aqui na sinopse também, se vocês repararem bem, dá para ver a marca de caveira da Agatha. Essa marca é muito mencionada no livro. Tudo isso aqui acaba sendo easter egg aí para as próximas obras que vêm depois de Em Vida, no caso, os próximos livros da trilogia dela. Mas por si só, o livro é bem bonito. E uma coisa que eu acho muito interessante, pessoal, é o fato das páginas serem amareladas. Deixa muito agradável. Tem vezes que eu pego ali um livro para ler que ele tem as páginas todas brancas. E eu não vou mentir que dá uma agonia, dá uma certa agonia você ter que ler um livro que as páginas são todas brancas. Ela ser amarelada assim deixa bem mais confortável a leitura para o leitor. E também dá para prestar atenção mais nos detalhes. A história começa na cidade de Sycamore, contando a história de Agatha Mecano, uma jovem de 17 anos que foi praticamente obrigada a largar a escola para cuidar do irmão mais novo, o Eric. Os dois moram sozinhos numa casa de favela lá em Sycamore, onde basicamente o bairro é muito perigoso, tem todos esses problemas aí de criminalidade e tal. Assim como a própria Sycamore já dito desde o começo da história que é um lugar complicado, tem muito crime rolando e tudo mais. Tudo na verdade em Sycamore é perigoso, complicado. Só é mais dito mais pra frente na história que o centro da cidade é onde a polícia mais foca em proteger. O resto das outras áreas ficam jogados. Ali a criminalidade toma conta. Bom, e de resto, ela precisava trabalhar todo dia ali para conseguir sustentar tanto ela quanto o irmão. E sem falar as dívidas da própria casa. Então, em resumo, a Agatha foi uma pessoa que teve que amadurecer muito cedo. Então, tendo isso em mente, ela já não tinha todo esse ideal de ser uma heroína ou coisa do tipo. Isso é uma coisa que a personagem veio desenvolver bem depois. Um dia, três homens de terra apareceram na porta da casa da Agatha, usando ternos azuis, de óculos escuros, e ela achou tudo isso bem estranho. Os homens falaram que tem uma dívida que o pai dela tinha deixado com eles e que era a tia deles cobrar essa dívida. A Agatha não entende muito bem o que estava acontecendo, mas ela sabia se era coisa do pai dela. Não era coisa boa. O pai da Agatha na história é mencionado como alguém complicado.
um cara viciado em jogos de azar. A história é mencionado como alguém complicado, um cara viciado em jogos, tudo mais, sempre fazendo aporte, então sempre gerava ali uma dívida para a família dele e tudo mais. A Agatha em si nunca entendeu o motivo ao certo porque o pai dela era assim. Até porque ela era muito nova, então não tinha muito como ela absorver. As únicas coisas que ela via é que ele era desse jeito. Era um cara complicado e tal. E nesse dia em específico, ela teve o azar desses agiotas irem na porta dela cobrar essa dívida. Sem dar praticamente nenhuma explicação, os caras invadem a casa com tudo, na brutalidade mesmo, e sequestram o Eric. A Agatha, é claro, fica em desespero. Ela fica desesperada lá no chão, caída, pensando: Meu Deus, o que é que tá acontecendo? E ela corre atrás dos caras pra tentar pegar o Eric de volta, mas os caras já tinham colocado o Eric no porta-malas do carro. E como ela tinha levado uma pancada na cabeça na hora que os caras empurraram a porta, ela ficou toda desnorteada. E é isso, os caras vão embora. Sem dar explicação nenhuma, os caras levam o Eric. E é claro que nessa hora a Agatha fica maluca. Ela pensa: caramba, será que meu pai foi tão ruim assim de colocar meu irmão como um pagamento de uma dívida? Ah, beleza. Passou um tempo lá, tudo mais, uns 3 dias, e ela tava naquele jeito, naquele desespero. Ela não sabia o que fazer para ir atrás do Eric, não sabia nem para onde ele foi. E, é, não tinha muitas notícias porque a polícia também não tinha encontrado nada. Mas um dia, em específico, ela tava passando, tarde da noite, voltando do trabalho tarde da noite nesse dia, umas 10 horas da noite. Ela tava passando por debaixo de um viaduto antigo e ela passou na frente de uma escadaria antiga, escura, que levava para uma espécie de galpão. E ela escutou alguém chamando por ela, dizendo que sabia onde o Eric estava e podia ajudá-la. Nessa hora, ela ficou hipnotizada. Ela pensou: caramba, será que tem uma chance de eu conseguir salvar meu irmão? Então, levada pela dor, ela desceu as escadas e foi de encontro a essa voz. Chegando lá, ela deu de cara com uma galera usando uns mantos encapuzados e disseram que podiam dar a ela uma chance de conseguir resgatar o irmão, salvar o Eric, dar uma nova chance. É claro que nessa hora ela tinha perdido tudo que ela já tinha. Porque tudo que ela tinha era a família. Tipo, o Agatha era uma pessoa realmente pobre e não tinha nada além do Eric. Então é claro que ela ia aceitar para conseguir salvar o irmão. Só que nessa hora, uma cobra apareceu rastejando, depois que ela aceitou fazer esse trato aí de salvar o irmão, ter uma nova chance, e mordeu o pescoço dela. Depois disso, ela começou a sentir muita dor de cabeça, náusea, tontura e desmaiou, apagou. Aí se passou umas horas, ela acordou do lado de fora desse galpão. E quando ela acordou, ela estava segurando a sacola de compras. Antes mesmo, até esqueci de mencionar. Quando ela tinha entrado nesse galpão. E já seria ali a janta dela. Quando ela acordou, a sacola estava derretida, no meio de uma gosma roxa. Ela olhou para a mão dela e percebeu que era ela que estava soltando aquele ácido. A Agatha, sem perceber, tinha ganhado poderes de veneno ácido. E ela ficou sem entender nada. Mas ela sabia que alguma coisa com aqueles poderes ela poderia fazer. Agora diz aí, o que você acha que vai acontecer com uma personagem que tá quebrada, querendo salvar a família, com poderes tão letais quanto veneno? Essa parte aí eu vou deixar vocês descobrindo no livro. Descobrindo como a Agatha vai desenvolver o senso de justiça dela e como é que ela vai se tornar uma heroína e aprender a controlar os poderes. Porque eu penso assim, não seria alguma coisa fácil. Tipo, uma pessoa com poderes de veneno ter que controlar as próprias emoções para conseguir salvar uma pessoa. Seria bem difícil e vai ser um desafio bem complicado para a personagem no começo. E essa parte aí eu vou deixar para vocês verem no livro, porque eu já tenho muito spoiler aqui, sério. Um detalhe importante que eu esqueci de ressaltar sobre os caras de ternos azuis e óculos escuros é que eles não são apenas agiotas, como isso já é dito na sinopse do livro. Eles fazem parte da organização secreta que comanda a cidade por debaixo dos panos ali. Eles são a organização SafeP. E o que é que eles fazem? Bom, à primeira vista eles podem se passar por pessoas normais, discretas, porque é isso que eles querem que você acredite. São pessoas com ternos azuis, normais, óculos escuros. Você pensaria que seriam empresários ali, qualquer coisa menos uma organização secreta. Mas é isso mesmo que eles são. São uma organização que comanda a cidade por debaixo dos panos, à margem da lei. Isso vai ser bem mais explicado na história, não vou dar nem muito spoiler aqui, mas os caras controlam praticamente tudo em Sikamoira. E quando a Agatha descobrir isso, ela vai ficar maluca, porque ela não vai estar lidando basicamente só com bandidos normais. Esses caras aí são bem mais fortes do que parecem e eles não são só agiotas. E quando o chefe descobrir
que a Agatha tá atrás deles. Nossa, ele vai ficar muito bravo. Eu vou deixar tudo isso pra vocês descobrirem na história. Sério, galera. Toda essa história, toda essa lore da organização CXP foi uma coisa que surgiu bem de última hora na minha cabeça. Porque inicialmente a Envida até existiria o conceito da heroína. Foi depois de 2022 que eu decidi deixar ela realmente usando um traje e tudo mais. Só que eu não tinha mexido nem um pouco ainda nos bandidos da história. Eles iam ser só ladrões mesmo. Aí eu pensei, caramba, se for colocar só uma gangue aqui aleatória no livro, não vai ficar uma coisa tão interessante assim. Então, praticamente de última hora, essa organização CFP surgiu. Esse nome eu já tinha na cabeça aí há um bom tempo, só que era de uma outra história que eu já tinha desenvolvido. Aí eu pensei, por que não pegar esse nome que combina perfeitamente com a organização e colocar em Evida? E daí surgiu a organização, surgiu o chefe. Vou nem falar muito dele, porque isso aí já é muito spoiler. Mas toda essa história da organização foi uma coisa que surgiu bem depois mesmo, até de eu começar a escrever em vida. Eu queria que eles fossem uns vilões mais interessantes, e foi isso que aconteceu. Uma coisa bem interessante também é que mais pra frente em vida, nos capítulos mais à frente, depois do 10, você começa a questionar as ações da CXP, saber se o que eles realmente estão fazendo é errado ou se eles acreditam mesmo naquilo que estão fazendo. Bom, acreditar no que eles estão fazendo, eles acreditam. Só que você até fica questionando. Será que isso faz sentido mesmo? Ou os caras só estão viajando? É isso que eu acho mais interessante nessa primeira história da Envida. Apesar de ter todo o começo da história dela em volta da seita maligna, esse livro aborda especificamente a organização CFP. Toda essa lore aí da seita fica para os próximos livros. No caso, o Envida 2 e o Envida 3. Eu já tenho os títulos dele na cabeça, só que eu não vou divulgar ainda. Mas sim, galera, tá ficando bem interessante toda essa história. E eu já tenho todas elas na cabeça. Agora só basta ali eu pegar e adaptar. Mas sinceramente agora eu tenho que falar uma pra vocês, hein? O quão eu ri de vez em quando escrevendo os diálogos desse livro, porque é sensacional. O humor da Agatha é sensacional, galera. Sério mesmo. Principalmente as interações dela com a Kim. Porque a Kim é aquela personagem toda feliz. Ah, não sei o quê. Vamos lá, Agatha, vamos fazer isso e aquilo. Agatha, credo, Kim, não sei o quê. Que não, vamos fazer isso não. Pessoal, na moral. Tem vezes que eu parava de escrever só pra ficar ali rindo. Da própria fala da personagem. Sério. Eu acho uma dinâmica bem interessante essas duas aí. E sem falar dos outros personagens também, como o Rony, que sério, cara. Sério. Esse personagem, antes mesmo de Envida existir, já era um personagem de uma outra história que eu tinha desenvolvido, mas eu decidi colocar ele em Envida, assim como eu coloquei a própria organização CFP. Senti que ele combinaria melhor lá. Mas sim, também é um personagem bem interessante, mas é impagável as tiradas de vez em quando que a Agatha tem nesse livro. Então é isso, pessoal. Esse foi um vídeo bem rápido mesmo, só para comentar um pouco sobre esse livro. Em breve já vou estar abrindo as vendas, só estou esperando finalizar algumas coisas que estão faltando para isso acontecer. Mas, bem em breve, já vai estar aberto aí para vocês poderem ver o final da história. Eu também pretendo gravar mais alguns vídeos falando sobre esse livro. Estou com algumas ideias na mente e pretendo passar todas aqui pro canal. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, comentem aqui embaixo. Se vocês quiserem saber mais algumas curiosidades sobre Envida. Bom, se vocês querem acompanhar todo esse processo aí do lançamento de Envida, que já vai sair em breve, me segue lá no Instagram, @IgorAraújo010 e se inscreve aqui no canal. Valeu, pessoal. É isso e comentem aqui embaixo se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre o livro. É isso, pessoal, e falou!